Olá, seja bem-vindo a este canal que te ajuda a descomplicar a matemática. Hoje vamos resolver o exame de 2025, décima classe. Exame este que, na minha opinião, foi um exame bastante desafiador, mas para quem esteve realmente preparado, eu acredito que colocou este exame no caixão. Então, vamos lá. É novo aqui neste canal, eu já te convidar, dá uma força se inscrevendo, dá uma força curtindo este vídeo, partilha para mais pessoas, para que assim também o YouTube ele possa fazer chegar para mais pessoas que precisam desta resolução. Enquanto faço a resolução deste exame, farei análise de como o exame estava, de como a questão estava e quais são as principais ideias de resolução da questão. Vamos começar resolvendo aqui a primeira questão do exame. Diz assim a questão: é uma pesquisa com 300 pessoas sobre hábitos alimentares. Para aí, 300 pessoas. Então, eu já tenho aqui um conjunto universo, que é igual a 300. Boa. Então, diz assim, foram obtidos os seguintes dados. Vamos aqui. 210 pessoas consomem frutas diariamente. Então, nós temos 210 pessoas que consomem frutas diariamente. Então, o conjunto dos que consomem fruta, 210. 180 pessoas consomem legumes diariamente. O conjunto dos que consomem legumes, 180 pessoas. 150 pessoas consomem cereais diariamente. Os que consomem cereais são 150 pessoas. Por outra, temos aqui 120, 135 pessoas consomem frutas e legumes. Então, nós temos a interseção entre frutas e legumes. Fazemos aqui fruta e interseção com legumes, são 150. É isso? 135. Vamos lá. 135. A seguir, diz 120 pessoas consomem frutas e cereais. Então, temos aqui a interseção de fruta e cereais. São 120 pessoas. Ok. 105 pessoas consomem legumes e cereais. Então, nós temos a interseção entre legumes ou cereais, são 105 pessoas. Por outra, 90 pessoas consomem os três tipos de alimento. Então, nós temos aqui a interseção entre os que consomem legumes, os que consomem fruta, os que consomem cereais. São 90 pessoas. Então, esses são os nossos dados do nosso problema. A linha A. Represente essa situação em um diagrama de Venn. Muito bem. Para representar toda esta situação num diagrama de Venn, o que nós temos que fazer basicamente é começar pela representação. Imagine que seja algo desse jeito aqui. Então, tudo isso aqui, eu tenho um universo que corresponde 300 segundo a informação. Então, tudo que está aqui dentro tem que ser igual a 300 pessoas. Observe, se nós formos fazer o somatório de tudo o que nos foi dado aqui, alguma coisa pode não se passar muito bem. Vamos lá, representar. Nós temos a interseção de três conjuntos. Conjunto que são legume, fruta e cereais. Então, vamos lá representar. Temos o primeiro conjunto, temos o segundo conjunto, temos aqui o terceiro conjunto. Busque pela visão, não busque pela perfeição. Aqui nós temos a visão. Vamos lá. Temos aqui os que consomem fruta, os que consomem legume e os que consomem cereais. Ok, muito bem. Qual é a dica que nós temos que ter? Nós começamos sempre preenchendo aqui pela interseção entre os três. Esta é a primeira ideia. A segunda ideia, nós começamos a sair aqui na interseção entre dois conjuntos de cada situação. E no fim, preenchemos para aqueles que somente consomem fruta, somente consomem legume e somente consomem cereais. Vamos lá. Os que consomem os três tipos de alimentos são 90. Nós colocamos aqui 90. Ok. E dali? É bastante simples. O que nós fazemos simplesmente? Nós temos a informação aqui, a interseção entre os que consomem fruta e legumes são 135, certo? Fruta e legumes 135 tem que ser aqui. Mas perceba aqui, já existem uns 90 que consomem o quê? Que consomem fruta, legume e cereais. Então, dos 135, nós retiramos esses aqui. Então, vamos usar a máquina para que a gente não cometa erros, né? Nós temos aqui 135 menos 90, vamos fazer isso 135, retirar isso aqui 90, sobra 45. Então, temos aqui uns 45 aqui, na interseção entre fruta e legumes. Ok. Fruta e cereais são 120 no total, mas nós já temos 90 aqui. Então, fruta e cereais, nós vamos preencher aqui. Então, o que nós temos? Temos 120, fazemos a diferença com 90, a sua diferença é 30. Temos aqui uns 30 que consomem só fruta e cereais, certo?
E se formos a juntar com os que consomem também os três alimentos, nós vamos ter um total de 120. Vamos lá. Legumes e cereais, 105. Legumes e cereais, a sua interseção é aqui, 105. Retirado 90, nós temos aqui 15. Então temos uns 15 que somente consomem aqui, legumes e cereais. Mas se nós formos a juntar com os que consomem fruta, legumes e cereais, teremos um total de 105. E por fim nós temos o quê? Temos que saber quantos consomem apenas cereais, quanto consomem apenas legumes, quanto consomem apenas frutas. Para tal, vamos ter que subtrair aqui. Frutas são 210 no total, esse é o geral, certo? Tanto aquele que consome fruta e cereais, tanto aqueles que consomem fruta e legumes, todos, até incluindo os que consomem apenas frutas. Então vamos fazer isso, 210, retiramos o quê? Retiramos 45, retiramos 90 e retiramos 30. Ou seja, vamos fazer o total disso aqui, certo? Fica aqui, 45 mais 90 mais 30 é igual a 165. Retirado aqui 210, retiramos 210, nós temos aqui 45 pessoas que consomem apenas frutas. Vamos de novo. 180, retiramos o quê? Nesta parte nós temos aqui 45, 90 e 15. Então nós temos 45, 90 e 15. Retiramos quanto? Vamos retirar 180. 180. Então, repare que nós temos aqui uns 30. Agora vamos lá. Nós temos os que consomem apenas cereais. 30, 15 e 90. Vamos lá. 30, 15 e 90. Retirado quanto? Retiramos 150. 150. Isto sobra 15. Aqui vem a certeza de que isso está certo. Vamos fazer o somatório de tudo isso aqui. E daí a gente verifica que o somatório de tudo isso aqui é igual a 260. Então, se aqui é igual a 260, é porque existem uns tais que não consomem nenhum tipo deste alimento, que são 40. Você fazia isso de acordo com esta avaliação, você faturava 1,5 valores. A linha B, quantas pessoas não consomem nenhum dos três tipos de alimento diariamente? A linha B, o número dessas pessoas é 40. Fazia isso, aqui você tem A, tem B, total para este número 2,5 valores. Diga, se este foi o jeito que você usou para poder representar o diagrama de Venn, ou se foi de um jeito diferente, coloque ali nos comentários. E agora vamos chamar o quadro, fazemos uma mágica, tira ali o print, queremos fazer uma mágica para poder irmos para o número 2. Com o quadro limpo, agora já podemos resolver a segunda questão que caiu neste exame de 10ª classe para o ano 2025. É novo neste canal, quero te convidar, se inscreva, dá aí uma força, ajuda a comunidade a crescer, deixa ali o seu like, deixa o seu comentário, assim o YouTube saberá que este conteúdo interessa, então vai mandar para todo mundo que está interessado em ver a correção deste exame, passo a passo. Número 2. O número 2 do nosso exercício diz assim: dados os quadrados A e B, com áreas representadas por... Então, nós temos aqui a representação de cada área. Nós temos a primeira área representada por A de x, que é igual ao quê? 4x elevado a 4, menos 35x quadrado. E temos a segunda área representada por B de x, que é dado por x ao quadrado. Muito bem. Diz assim, de forma respectiva, claro, o primeiro quadrado e o segundo quadrado. Onde x representa a medida do lado. Então, esse x representa a medida do lado. E faz sentido, porque nós temos o que? X quadrado, se é um quadrado, né? O quadrado, este não é um quadrado, a ideia de um quadrado, aí tem x. A área de um quadrado é dada por área o quê? X vezes x, que é x quadrado. Então, essa situação aqui. Ok. Determina o valor de x, de modo que as áreas sejam iguais. Ou seja, a área do primeiro quadrado com o segundo quadrado devem ser iguais. Isto, eu penso que é bastante simples. O que nós temos aqui, primeiro, nós temos o quê? Aqui é x elevado a expoente 4, para não fazer confusão. O que nós temos aqui é uma equação biquadrática e do outro lado nós temos uma equação quadrática. Então, tudo bem, nós podemos trabalhar isso. A questão pede que a gente determine o valor de x de modo que a área do primeiro e do segundo quadrado sejam iguais. Vamos lá. O primeiro é 4x elevado a 4 menos 35x quadrado e igualamos a segunda área, que é x quadrado. Tudo que tem variável x, passamos para o primeiro mesmo. Então fica 4x a quarta menos 35x quadrado menos x quadrado é igual a zero.
Aqui nós temos o quê? Uma equação biquadrática incompleta, certo? Do tipo o quê? Do tipo ax à quarta mais bx ao quadrado é igual a zero. Esta aqui é uma equação biquadrática. Como resolver essa equação biquadrática? É simples. O que nós fazemos aqui? Vamos isolar o fator comum, que nesse caso o fator comum é x. Então, nós colocamos em evidência o fator comum, por exemplo, podemos dizer que aqui é x quadrado, abrimos parênteses, aí vai ser ax ao quadrado mais b, isto tem que ser igual a zero. Esta é a ideia da resolução. Simples, certo? Ok, vamos lá. Para esta situação, nós vamos aqui. 35x quadrado menos x quadrado. Fica 4x à quarta menos 36x quadrado é igual a zero. Ok? Vamos aplicar esta ideia. Nós aplicando aquela ideia, o que nós vamos ter? Mas antes, nós podemos fazer simplesmente o quê? Colocar em evidência aqui o x elevado a 2. E podemos ainda trabalhar trazendo outra variável. Dizer assim, que x ao quadrado é igual a k, por exemplo. Por quê? Porque fazendo isto, eu posso transformar o quê? A equação biquadrática em uma equação quadrática. É uma equação quadrática, é mais fácil de resolver. Então, eu tendo uma equação quadrática, já consigo resolver. Vamos lá. O que eu digo aqui? Aqui fica 4x quadrado elevado a 2, certo? Menos 36x quadrado elevado a 2. Observe que aqui eu tenho uma situação de o quê? Potência de uma potência. Ou seja, se a elevado a m, por sua vez elevado a n, vou escrever como sendo a elevado a m vezes n, certo? Eu escrevo a base e multiplico os expoentes. Isso é potência de uma potência. Então, vamos lá. X quadrado eu disse que é igual a k, certo? É a nova variável que eu vou trabalhar com ele. Vou sair deste lado para este lado aqui. Vamos lá. Eu tenho 4k ao quadrado. Este quadrado vem desse 2 que está no expoente. Menos 3, menos 36, x quadrado k. Fica aqui k. É igual a zero. Então, aqui já posso aplicar esta ideia. O que é que eu faço basicamente? É dizer que o fator comum é k. Então, se o fator comum é k, também o fator comum aqui é 4. Certo? Porque 36 é divisível por 4. Então, fica 4k, abro parênteses. 4k ao quadrado divide k é o quê? É potenciação ainda. Eu tenho divisão de duas potências, a elevado a m sobre a elevado a n. O que faço? Vou escrever a base e subtrair os expoentes. Esta é a ideia, certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui 4k ao quadrado divide k, 4k, fica aqui k, simplesmente. Menos 36k divide 4k, fica aqui menos 9. Isto aqui é igual a zero. Aqui o que eu faço? Eu vou aplicar a ideia do quê? Da lei do anulamento de produto. Ou seja, o produto de dois números, quando é igual a zero, então nós temos que pensar em duas possibilidades. Ou o primeiro é igual a zero, ou o segundo é igual a zero. O que estamos a dizer basicamente, se eu tenho o quê? A vezes B sendo igual a zero, ou A é igual a zero, ou B é igual a zero. Um dos dois tem que ser igual a zero. Então, é o que nós fazemos aqui. 4k tem que ser igual a zero, ou x ou k, o cara gosta muito de x, ou k menos 9 é igual a zero. Perceba aqui, eu posso dividir aqui por 4, divido aqui por 4, k vai ser igual a zero. Então, tenho assim uma situação que k passa para este lado, fica o quê? Fica igual a 9. Perceba o seguinte, que a minha solução não é em relação a valores de x, de k. A minha solução tem que ser em relação a valores de x, como nos foi questionado. O que nós temos que fazer? Nós temos que voltar aqui. Temos que voltar aqui onde nós começamos. Então, vamos lá. Eu primeiro disse que x ao quadrado, certo? É igual a k. Então, eu encontrei duas situações. Em que x ao quadrado é igual a quê? K é zero, certo? Coloco zero aqui. E isto é o quê? Raiz quadrada de x raiz quadrada de zero é x igual a zero. É a primeira raiz. A segunda, eu posso obter aqui. Tenho x ao quadrado é igual a quê? 9. Então, eu vou dizer que x é igual a mais ou menos a 3. Então, eu tenho as três soluções para os valores de x. A solução é, primeiro x tem que ser menos 3, eu tenho x 0 ou x pode ser 3. Estes são os três valores possíveis de x que fazem com que a área do primeiro quadrado aqui seja exatamente igual ao segundo quadrado, certo? Então, é desta forma que você tinha que resolver para assim você faturar 2,5 valores. Até aqui nessa situação, você já podia ter faturado 5 valores, certo? Então, deixa aí nos comentários se foi assim que você fez, se não foi assim que você fez, qual foi a sua resolução?
mas diga se esta é a solução que você também achou. Não é assim? Então, não desanime, porque até agora estivemos a, o quê? A combater 5 valores. Faltam-nos ainda 15 valores deste exame precioso. Saca o print disso aqui e vamos fazer a mágica novamente para que venha o quadro limpo. Com o quadro limpo, já podemos resolver aqui a questão do número 3. O número 3 é assim, dado o gráfico abaixo, temos este gráfico aqui, um esboço. Não é necessariamente da mesma forma que estava lá no teu exame, mas é para você pegar a ideia, não pegar a perfeição. Vamos lá. A linha A indique o contradomínio desta função. O que é contradomínio? Contradomínio, você tem que pensar basicamente no seguinte: trabalhar com o eixo Y. Esse aqui é o contradomínio, porque é o conjunto de chegada, certo? Esse é o contradomínio. Então, o que nós sabemos sobre o contradomínio? Nós sabemos que o contradomínio são todos os valores de Y que recebem uma correspondência vindo do conjunto de partida, que é o conjunto de X. Agora, perceba o seguinte, que para que essa função realmente exista aqui, a depender dos valores de Y, eles partem do menos infinito aqui, é intervalo aberto, até o mais infinito. Por quê? Porque esta função é uma função exponencial, primeiro, é uma função exponencial que sofreu uma translação uma unidade para baixo. Normalmente a função exponencial ela passa por este ponto aqui. Ela passa por este ponto e faz isso, né? Ela faz isso. Tem esta ideia, certo? Então, para este tipo de função, o contradomínio é todo o conjunto dos reais não nulo. Fazer todo o conjunto dos números reais positivo. Enquanto que esta não. Ela cai aqui nos números negativos. Do que? De y. Então a gente diz que o contradomínio desta função não diz qual é a função. Vamos supor que seja g. É o quê? Y pertence ao intervalo aberto de menos 1 até o mais infinito aberto. Aqui, para toda a correspondência que eu for a jogar de x, os valores de x aqui, eles vêm aqui, vão ter uma correspondência. Eles vêm aqui, vão ter uma correspondência. Eles vêm, vão ter uma correspondência. Eles vêm, vão ter uma correspondência. Eles vêm, vão ter... A ideia qual é? O gráfico tem a tendência de se aproximar do quê? Desta assíntota horizontal aqui, que é o quê? Que é esta reta, né? Ele não vai tocar, ele aproxima-se, fica muito próximo, muito vizinho desta reta, não vai se aproximar. Então, todos os valores de x não vão passar de menos 1. Não passam de menos 1, nem alcançam o menos 1. Por isso que o intervalo tem que estar em aberto. Com isso, você faturava meio ponto. A ordenada na origem. A função exponencial, ela normalmente passa por um ponto de 0 para x e 1 para y. Se você tiver uma função f de x é igual a A elevado a x. Esse tipo de função, ela passa por um ponto igual a este aqui, exatamente este. A ordenada na origem sempre é 1. Mas para o nosso caso aqui, perceba que nós temos aqui o quê? A origem 0 para x e 0 para y, aqui neste ponto. Certo? É 0 para x, é 0 para y. Então, a ordenada na origem, a linha B, esta é a linha A linha B seria o quê? Seria y igual a 0. Basicamente isso. A linha C, o zero da função, se existir uma função exponencial do tipo f de x a elevado a x, não tem zero de função. Por quê? O que é zero de uma função? É o valor de x, que anula a função. Ou o valor onde o gráfico interseta o eixo de x. E se fosse por esta aqui, que está preto, se fosse algo do gênero, não teria. Mas para esta situação que caiu no exame, tem sim. Ela passa por um ponto em que x igual a zero. Aqui é assim. Então, a linha C, x igual a zero. É o zero da função. Porque existe nessa situação. Nesta situação em específico. Que fique claro. A linha D, a monotonia. Primeiro você tem que perceber qual é a lei de formação desta função aqui exponencial. Sempre que o gráfico estiver assim, nós dizemos que é uma função do tipo quê? Em que o valor de A é o quê? É menor que 1 e é maior que 0. Então, A está entre 1 e 0. Esse tipo de função, ela é sempre decrescente em todo domínio. É uma função decrescente. Então, a monotonia é o quê? A linha D é decrescente. Para todo x pertencente ao conjunto dos reais. Aqui nesta função, ela é decrescente. Estamos juntos? Então, era basicamente você fazer essa análise que você conseguia faturar aqui mais 2 valores e pronto. Então, faça o print aqui desta parte para nós podermos continuar com a resolução deste exame. É novo neste canal? Te convido, faça o que todo mundo está a fazer, se inscreva, junte-se à comunidade, eleve essa comunidade para mais alto.
para que todo mundo possa ter chance e oportunidade de aprender matemática de forma clara, simples